Olá, boa tarde. São 5h39. Este é o Justiça Agora. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram em sessão plenária, que terminou agora há pouco. E a repórter Carla Lucena acompanhou toda a sessão e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E na pauta de hoje estavam contemplados os processos que estavam previstos para a sessão de ontem. E 2 desses processos vão retornar ao plenário. Um trata sobre a possibilidade de uso de telemarketing nas eleições e o outro sobre a exigência de aviso prévio para a realização de manifestações em espaços públicos. Esses temas vão retornar porque os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes pediram vistas para analisar melhor esses casos. E em outro, o plenário decidiu que não cabe medida provisória para reduzir os limites geográficos de áreas de proteção ambiental. Esse julgamento foi finalizado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar agora um trecho do voto do ministro. A medida provisória posteriormente convertida em lei, ela reduziu o patamar de proteção ambiental pela desafetação de grandes áreas em espaços territoriais protegidos, sem o respeito ao devido processo legislativo exigido pelo 225, inclusive audiências públicas, a análise do impacto ambiental. E a cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha daqui a pouquinho no Jornal da Justiça, segunda edição. William. Obrigado, Carla. O ministro Gilmar Mendes, do STF, anulou a decisão do Tribunal de Contas da União, que determinava ao SENAC a aplicação da lei de licitações. Para o ministro Gilmar Mendes, as entidades que compõem o Sistema S, o caso do SENAC, elas são privadas e de interesse coletivo. Portanto, não precisam se submeter à Lei 8666 de 93 em seus processos licitatórios. Na mesma decisão, o ministro destacou que essas entidades têm receita e patrimônio próprios e que no regulamento seguem os princípios da isonomia e da melhor proposta, o que possibilita contratações mais vantajosas. A decisão do Tribunal de Contas da União fica, portanto, anulada. O pedido do ex-deputado federal Eduardo Cunha para que testemunhas fossem ouvidas sem uma justificativa prévia foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Eduardo Cunha foi acusado de receber propina de empreiteiras em troca de atuação política favorável para as empresas enquanto era deputado federal. Ele fez o pedido para que 51 testemunhas fossem ouvidas sem necessidade prévia de justificativa da importância dos depoimentos para a investigação, mas teve o pedido negado em primeira e segunda instâncias. A defesa entrou com pedido de liminar em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão e solicitou também que o juízo de primeiro grau fosse impedido de designar audiências para ouvir testemunhas até o julgamento do mérito do recurso no STJ. Mas o ministro Antônio Saldanha Palheiro considerou que não há constrangimento ilegal na decisão e que as medidas visam otimizar o andamento processual, evitando demoras indevidas. O ministro destacou ainda que o pedido de liminar não se confunde com o mérito do recurso, que vai ser analisado em julgamento definitivo pela 6ª turma. E hoje, na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros julgaram prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Os ministros do TSE aprovaram com ressalvas a prestação de contas referente a 2012 do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, ministro Admar Gonzaga, que entendeu que as irregularidades na aplicação dos recursos do fundo partidário correspondiam a 2,53% do total. Por isso, o ministro votou para aprovar as contas, mas determinou que o PTB deve devolver quase R$370 mil aos cofres públicos. Aplica-se aos critérios, aos referidos pagamentos, o mesmo entendimento adotado no exame referente à empresa MC Comunicação, ou seja, tratando-se de prestação de contas de 2012, regida pela Resolução 21.841, a ausência de relatórios circunstanciado da execução do serviço não justifica a glosa da despesa, sendo bastante comprovar o gasto com documentos
fiscais apresentados, contratos, ordens de pagamentos e notas fiscais, no termo do artigo 91 dessa norma e da jurisprudência desta Corte. Em outra decisão, o plenário negou um recurso do Partido da Mulher Brasileira. A legenda queria ficar com os mandatos de 20 deputados federais que se filiaram ao PMB quando o partido foi criado, mas depois foram para outra agremiação. Mas os ministros seguiram o entendimento do relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, de que não houve ilegalidade na desfiliação dos parlamentares do PMB. Justiça agora fica por aqui. A gente se encontra daqui a pouco no Jornal da Justiça, segunda edição, às 18h30. Até lá.